Versículo 1. Preste atenção, em especial, que nós temos 3 blocos bem distintos aqui nesse conjunto de textos. Juízes, capítulo 2, versículo 1. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares, porque vocês não me obedeceram. Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários e os seus deuses, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz, e ao lugar chamado Boquim, ali ofereceram sacrifício ao Senhor. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, então morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Versículo 10. Depois de toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os que haviam tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de invasores que o saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhe havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e o adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Então, nós estamos falando de família, né? Família é um assunto muito importante para nós. E quando nós falamos de família, nós estamos querendo dizer propositalmente de um sinal da presença do reino de Deus na nossa vida. Estamos repetindo isso, né? Que família é a imagem mais plena de quem Deus é. Se você quiser saber com qual imagem Deus se aproxima, você olha para um pai, sendo pai, para uma mãe, cuidando como uma mãe, e um filho se relacionando com seu pai e com sua mãe. Essa imagem, esse conjunto de relação pai, mãe, filho, é a imagem lá desde a criação do mundo. Né? Vamos chamar assim, desde a relação primária de Deus, nós entendemos como o fator trino, né? Ali já era uma família funcionando. Então a imagem mais plena de quem Deus é, uma família. E porém, nós não podemos esquecer que esse núcleo, o ser família, não é um negócio assim, eu tirei da minha cabeça. Não. Ele, além de ter esta imagem nele mesmo, ele nos propõe essa realidade. Ele mesmo disse em Gênesis capítulo 1, para a gente ser fecundo, sede
férteis, né? Seja fecundo e multiplique-se sobre toda a terra. Então, o que ele está dizendo? Olha, essa imagem, que é a minha imagem, eu os faço a imagem e semelhança minha, e a correspondência a essa imagem é ser exatamente como eu sou e fazer outros serem como eu sou. Então, a palavra fecundo tem a ver com dar fruto, né? E a palavra multiplicar tem a ver com ampliar, aumentar o número, né? 1 mais 1, 1 vezes 1, e isso ir aumentando. Herança do Senhor são os nossos filhos, né? Salmo 127, 3. Herança do Senhor são os nossos filhos, o fruto do nosso ventre. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos. Salmo 127, ó. Herança, aí tá vendo? Isso é herança. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre do seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da nossa mocidade. Filhos, feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear contra os seus inimigos. Salmo 127. Bom, pensar na responsabilidade geracional tem a ver com pensar numa ordem que o próprio Deus nos compartilhou. E eu não quero ser superficial em admitir a complexidade que se dá para se assumir uma família. A presença do pai, ou o lugar que um pai ocupa, o lugar que uma mãe ocupa, o lugar que um filho ocupa, as relações, elas não são qualquer coisa. Não é qualquer coisa mesmo colocar alguém no mundo. Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa nós expandirmos a nossa jurisdição familiar, ou seja, você cuidar de alguém, educá-lo para que ele cresça e daqui a pouco ele esteja pronto para também ter a sua própria família. E quando eu olho para esse texto que eu acabei de ler, que é o livro de Juízes, eu vejo o registro de 3 gerações distintas na história de Israel. Guarde isso. Nós vamos falar aqui de 3 gerações distintas do povo de Israel. Primeira geração. Quem é a primeira geração? É a geração de Josué. Quem foi Josué? Me ajudem. O sucessor de Moisés. Boa. E o que ele fez? Por que Deus teve que levantar Josué? Então, Moisés foi um homem grandemente usado por Deus e a missão dele teve um destino, né? Ele encontrar com o próprio Senhor. E no final dessa missão, houve uma sucessão e Deus aproveitou, né, a deixa de falar com ele, olha, você vai ver a terra e você não vai entrar. Quem vai entrar é aquele que você preparou. E Deus o recolhe para um lugar melhor do que a terra que mana leite e mel, não é isso? E Josué entra com o povo na terra. Depois que o Josué entra, o que Josué faz? Josué é responsável por organizar as tribos naquela terra que tinha sido prometida a seus pais. E quando Josué faz isso, as tribos, quando você pega, por exemplo, o estudo do tabernáculo, como que era a prática do tabernáculo de Moisés, que nesta época de Josué ainda estava em atuação, quando você olha a imagem de cima, né? Havia o tabernáculo no meio, em um formato como se fosse uma cruz, com 4 tribos em cada lateral, né? Era um quadrado o tabernáculo, então era 4 tribos para um lado, 4 para o outro, norte, sul, leste, oeste. Isso. Quando você pega a imagem de cima, é como se ele estivesse falando, olha, aqui nos reunimos em torno da cruz, né? Simbolicamente apontando para aquilo que iria nos redimir como povo de fato de Deus. Isso tudo foi vivenciado por Josué. E o que mais que o povo passou para chegar nessa terra? Vamos lembrar. O povo que sai liberto do Egito. Foi liberto como?
Alguém lembra? Com Moisés? Deus coloca no coração de Moisés para falar com o faraó para libertar o povo. O faraó fala de jeito nenhum. Por quê? Porque estava escravizando e ganhando muito. E aí Deus deu uma estratégia. Vamos mandar as pragas, né? Vai mandando de uma a uma até chegar na décima. Na décima, o faraó não dá conta. E abre mão. O povo que sai de lá era um povo 100% obediente a Deus. É como se eles tivessem saído do Egito, mas o Egito continuava dentro deles, lembra? Murmuração e tudo. E aquele povo? Aquele povo foi levado pelo deserto para aprender e conhecer de fato quem era o Deus que o estava libertando. E como é que Deus fez isso? Chegaram de frente ao Jordão e ele atravessa o Jordão. Chegaram a ter fome, oravam e Deus dava o pão. No calor, Deus os protegia com uma nuvem de bonança. No frio, aquecia uma coluna de fogo para ir andando com eles. O tabernáculo se movimentava, a coluna se movimentava junto. Imagina isso. Então, aquele povo incrédulo que nasceu na escravidão do Egito teve a oportunidade de fato, ter uma relação muito marcante com Deus. E esse é o povo que chega aqui em Juízes capítulo 1 e 2. Aquele povo que sabe quem é Deus. É uma geração que, pelos feitos de Deus, experimentou os milagres do que Deus pode fazer. Primeira geração de juízes. É uma geração que viu as pragas, o maná, a coluna, a nuvem, o mar vermelho se abrir. É um povo que viu a glória de Deus. É um povo que viu a glória de Deus. Essa é a primeira geração. É um povo que orava e tinha temor a Deus. Conhecia o poder de Deus. Conhecia os seus estatutos. Conhecia o que era necessário de devoção para viver com Deus. Essa é a primeira geração que saiu, que nós chegamos em Juízes capítulo 1 e 2. Tá bom, mas e qual é a segunda geração que conta o texto que nós lemos de Juízes capítulo 2? A segunda geração é essa que conhecia as histórias de Deus que os pais contavam aos filhos. Então, aquela primeira geração que veio com Moisés e entrou nessa época dos juízes, desse estabelecimento geográfico, teve filhos. E quem são esses filhos? Os filhos não são os mesmos que tiveram a experiência. Quem tiveram foi quem? Foi os pais. E os pais começaram a contar para os filhos. Olha, Deus, um dia a gente andou no deserto com fome e a gente estava enjoado de comer pão. Sabe o que Deus fez? Um churrasco do céu caiu para a gente comer. E eles contavam isso para os filhos, né? E os filhos maravilhados com as histórias, mas os filhos mesmo não tinham experimentado algo. Estamos juntos? Os filhos não tinham a experiência que seus pais tinham, mas nasceram no lar cristão, foi na igreja, fez escola dominical, né? Colocou na escolinha bíblica, estudou na escola de crente. Mas quem tinha experiência era quem? Eram os pais. Esse pessoal da segunda geração foi crescendo e ele não orava. Ele não tinha relação com Deus. Sabe o que eles faziam? Quando tinha um problema, eles corriam para os seus pais. Pai, está acontecendo isso, ora por mim. Mãe... Eles conheciam o Deus maravilhoso dos seus pais. Qual é o problema disso? O problema é que eles começam a viver a história dos seus pais. Eles não tiveram uma experiência pessoal, eles vivem a reboque. Eles vivem engatados debaixo de uma bênção que está sobre seus pais.
Mas faltou energia testemunhal, faltou legado. Faltou esses pais chegarem e falar assim, olha, aqui, até aqui, eu te contei as histórias, agora eu quero que você experimente. Os pais se acomodaram no lugar de ter a revelação de Deus para os seus filhos, ao invés de fazer com que os seus filhos experimentassem uma revelação de Deus. Essa é a segunda geração. E o problema é que essa geração cresceu. Essa segunda geração cresce e tem uma próxima geração. E essa próxima geração, com a morte do grande líder da aliança, né? Com a morte de Moisés, com a morte de Josué, essa geração fica sem uma referência física de alguém iluminado por Deus, de alguém que tinha a revelação de Deus para o povo. Alguém que podia, de fato, contar todos os fatos que Deus tinha feito. Por quê? Porque essa geração segunda, ela não tinha experiência, ela tinha uma história. E então essa terceira geração começa a crescer sem Deus. Porque o testemunho dessa segunda geração, que só conhecia de ouvir falar, não foi suficiente para aliançar ou para amarrar o temor de Deus na vida da terceira geração. Qual é o resultado que nós lemos aqui em Juízes capítulo 2? Rebelião. Adoração a outros deuses. Derrota nas batalhas. Escravidão. E por quê? Porque essa geração caiu num profundo vazio de Deus. Quem tinha Deus eram os seus avós. Os pais sabiam a história dos avós, agora os filhos nem sabem contar mais as histórias. Ou melhor, Deus é só uma história. Deus é uma invenção minha. Deus é um acessório. É alguém que quando eu estou passando apertado eu peço ajuda. O Deus do meu avô, o Deus da minha avó. Eles se apoiavam no que os seus avós carregavam, porque os seus pais não tinham muita substância para os dar. Resultado? Uma geração de ateus. Ateus do Deus da Bíblia. Repetindo, parece um paradoxo, né? Mas é exatamente isso. Porque não significa que você sabe os nomes, que você anda com a Bíblia, ou que você é batizado, que você sabe quem é Deus. Você pode ter uma informação sobre esse Deus. Agora, saber sobre Deus é experiencial. É você e Ele. É um lugar que a experiência de salvação de uma pessoa é um lugar profundamente nu. Profundamente consciente da sua impureza. Da sua não capacidade de salvar a si mesmo. Isso é lugar de salvação. É uma profunda angústia. É uma realidade de ausência e de falta que nada nesse mundo pode suplantar. E aí, de repente, quando você menos merecedor se vê, você vê uma mãozinha. Já viu aquela foto, né? Parece que uma mão está afundando assim para pegar na água. Você vê uma mãozinha fazendo assim, e essa mãozinha vai em sua direção e você aperta ela como a última coisa que você pudesse fazer. Como salva-vidas chegando em alto mar que você caiu do bote. E você não só caiu do bote, você caiu do bote num lugar que tem muitos tubarões, eles estão com fome, estão girando em torno de você, e uma mãozinha estica e fala, vem. Isso é salvação. E é salvação por quê? É porque é experiencial, é experimentado. Depois você vai contar aquilo para as pessoas, mas as pessoas não podem apoiar naquela sua experiência. Por quê? A experiência é sua. Gente, esse povo que a primeira geração tinha experimentado milagres, sinais,
tão poderosos, agora, na terceira geração, está adorando Baal e Astarote. Baal foi um deus abominável, um deus com D minúsculo, abominável. Astarote era tida como a deusa da fertilidade, né? Depois ela tem muitos descendentes nas religiões de matriz africana, tem muitos descendentes de Astarote. Aquela própria da água, Iemanjá, né? Uma figura que você oferece sacrifícios ali, que vão ali em datas específicas, para que ela te devolva fertilidade. A própria Diana dos Efésios, uma igreja do Novo Testamento, que tinha pessoas que vieram do paganismo de adorar cultualmente o templo de Diana. Então são várias imagens que Deus sempre falou, não se envolva, não se misture. E essa terceira geração está adorando, fazendo culto a esses deuses. Não dá para imaginar, dá? É uma coisa assim, meio difícil de imaginar. E por que eu estou compartilhando isso, pessoal? Quando eu penso em família, eu penso em legado. E quando eu penso em legado, eu penso numa pergunta. Em qual dessas 3 gerações você se encaixa hoje? Você é alguém que já teve, tem e mantém uma experiência pessoal com Jesus? Que as pessoas podem olhar e ver um testemunho que expande de uma realidade pontual, existencial da sua vida? Ou você vive a reboque de alguém que orou por você e você foi salvo? Você foi para a igreja, você mudou de vida, você arrumou um bom emprego, você parou de pecar publicamente, aquilo que muitas vezes escandaliza as pessoas. Mas você vive do testemunho de alguém. Você vive porque seu pai era crente, sua mãe era crente. Ou pior, você já nem crê, nem conhece, você é um ateu do Deus da Bíblia. Você até sabe as histórias, sabe os nomes, sabe os livros. Mas quando o calo aperta, você não corre para ele. Em qual dessas 3 gerações a gente se encaixa? E olha como é interessante, a Bíblia, num contexto teológico, vai tratar de 3 estruturas para a nossa espiritualidade. Primeira, o que é um homem espiritual? Um homem espiritual é aqueles que têm convicção, que fez um pacto com Deus e por este pacto devotam a sua vida a serviço dele. Isso, um homem espiritual. Um homem espiritual primeiro, como é que ele pensa? Estamos juntos? Primeiro ele pensa, primeiro Deus, depois eu. Deus está em primeiro lugar. Eu vou fazer tal coisa, Deus vai ser honrado? Não, estou fora. Eu vou ser beneficiado, mas Deus vai ser beneficiado? Não vai, estou fora. Porque primeiro Deus, depois eu, homem espiritual. O que é um homem carnal na Bíblia? Os homens carnais não significa que eles não acreditam em Deus. Os homens carnais são homens que podem saber sobre Deus, mas quando lhe é colocado oportunidades, é primeiro eu e depois Deus. Primeiro aquilo que me favorece, depois Deus. Primeiro os meus probleminhas, depois eu vou ver se sobra tempo para Deus. Primeiro os meus afazeres, depois Deus. Primeiro o meu eu, o meu benefício. Depois Deus. E detalhe, muitas vezes, se Deus se opor ao seu eu, eles mudam de igreja. Porque eles só aceitam o Deus que colaboram com a imagem que eles têm sobre o eu deles. E aí tem um teólogo do nosso tempo que fala que se o seu Deus, o Deus que se revela a você, nunca
te contradiz, nunca se te questiona, ele só concorda com todos os seus desejos, possivelmente ele é um Deus criado à sua própria imagem. Igual um ídolo. O que é um ídolo? Eu faço algo para que ele faça algo por mim. Isso é um ídolo. Eu me lembro, e abro parênteses com respeito. Me lembro quando praticava o catolicismo romano, antes de eu tirar minha carteira, eu fiz 17 anos. Falei, eu quero tirar com 18 e um dia. Aí com 17 anos e meio, planejei lá, fui lá num templo das causas impossíveis. Aí tinha uma imagem, com uma fitinha que descia da imagem, e eu passei uma fila, demora assim no sol, aí cheguei de frente à imagem, peguei a fita, apertei a fita e falei, me ajuda a passar. Você pode até fazer sua vontade, mas a primeira é a minha, me ajuda para tirar a carteira. Né? E fui embora. Passou. Não, 17 e 6 meses eu fiz tudo que podia fazer, exame médico, psicotécnico, legislação. 18 anos e 6 dias eu tirei carteira. Cheguei lá e pum, tirei de primeira. A fitinha funcionou. Essa é boa, né? Só que então, esse carnal é aquele homem que funciona com a espiritualidade para conveniência. É o Deus que faz dar certo as coisas. É um Deus conveniente. É o Papai Noel da Bíblia. É o que vai te dar um homem perfeito, que vai te dar uma mulher perfeita, que vai te dar um filho perfeito, que vai te dar o salário perfeito, o emprego perfeito. É esse. Só que essa é a segunda geração, que tinha menos interesse na relação, mas mais interesse no benefício. E então nós chegamos no homem natural, que é diferente do carnal. Ó, homem espiritual, primeiro Deus, depois eu. Homem carnal, tem Deus ainda, mas é primeiro eu, depois Deus. E o homem natural? O homem natural é primeiro eu e segundo eu. Já viu uma música dessa? Eu. Tudo é eu. Tudo é meu. O homem natural é aquela pessoa em crise. Por quê? Porque ela não aceita uma resposta contraditória ao seu eu. E não quer dizer que ela só quer o eu em primeiro, ela quer o eu em primeiro, em segundo, em terceiro, em quarto. Aí você pergunta, mas e Deus? Não, Deus é outra coisa. Deus está fora desse cenário. Isso é homem natural. Ele não tem projeção espiritual. Ele não tem expectativa espiritual. O carnal ainda tem. Ele só inverte, ele coloca o eu primeiro. Mas o natural é aquelas pessoas que você vai falar de Deus para ela e venham ser de novo. O Bruno é um bitolado. O fulano, não, esse negócio tudo dele é orar. Tem que orar. Vai fazer uma reunião no trabalho, tem que orar, gente. Estava contando para o pessoal que eu fui ver um presidente fazendo hora. Antes de começar uma reunião importante, ele nomeou um pastor e um capelão para a equipe dele, chama o pastor antes de todas as reuniões e pede o pastor para conduzir um tempo de oração pelo que eles vão falar. Né? Será que é primeiro Deus, depois eu? Será que é eu e depois Deus ou é eu e depois eu? E eu queria te dar 2 exemplos da Bíblia dessas 3 gerações. Como que ela aconteceu na vida de homens importantes, né? Então, primeiro, um homem espiritual. Abraão era um homem espiritual, não era? Lembra de Abraão? Abraão, que era Abrão, antes de uma aliança, né? Lá em Gênesis capítulo 12, Deus o chama para largar sua terra, sua parentela, ir para uma terra que ele não sabia se ia ser benefício ou malefício, ia ter guerra, ia ter praga, ele não sabia.
O Abraão dali já tinha uma história do que possivelmente Deus era, tá? Mas nessa história possível de quem Deus era, tinha morte, tinha desertos, tinha fome, tinha peste. Então tinha sinais que não eram de garantias. Em Gênesis 12, Deus chamou Abraão. E Abraão sai de sua terra, de sua parentela, vai para uma terra que Deus podia mostrar. Em Gênesis 22, ao já ter o resultado daquela aliança, que era ser pai de muitas nações, ele tinha um filho. Como é que chamava o filho dele? Isaac. Teve dois assim meio, né? Mas o filho da promessa era o Isaac. E Deus pediu para ele entregar o filho da promessa. Qual promessa? Alguém lembra? Mas como que ele seria pai de muitos se ele entrega o filho, se morre a semente? Significa que Abraão acreditou contra a esperança. Não é isso que o texto diz? Por quê? Porque se a promessa era ele ser pai de muitas multidões, como que ele mata o filho e vai continuar sendo? E nem assim ele se opôs a entregar o filho lá em Gênesis capítulo 22. Tem um amigo nosso que disse que quando Deus pede Isaac, Deus está pedindo o coração de Abraão de novo. Não é isso? Pois bem, quem é Abraão? Um homem espiritual. Dentro daquela escala, quando Deus chamou ele, ele pensou nele ou em Deus? Ele obedeceu o que Deus falou, não foi? Foi ele primeiro para benefício dele? Não, pelo contrário, perde a sua casa, sai da tua terra e da tua parentela. Então, um homem espiritual. Ele, inclusive, se propõe a sacrificar o motivo da promessa, que é o filho. E aí ele tem um filho. Quem que é o filho dele? O filho da promessa? Isaac. E quem é Isaac, gente? O que a gente tem de informação de Isaac na Bíblia? Marido de Rebeca. Isso ele foi um sortudo. Ele olhou, como é que diz o texto, tá? Diz que ele saiu, o funcionário dele foi encontrar, né? Pediu para o funcionário dele achar uma mulher belíssima para ele se casar, mas dentro do seu próprio povo, que era já uma questão, né? Por que ele fez isso? Porque o seu pai tinha dito para ele, não busque uma esposa em outros arraiais, busque dentro do povo de Deus. O que ele fez? Obedeceu. Quando o seu servo chega com a Rebeca, ele olha, ele não consegue falar. Ele só pega na mão dela e entra para a tenda e se torna uma só carne. Cara inteligente. Eu sei o que ele passou, ele sofreu. Ele sofreu de amor, de paixão fulminante. Só que é o seguinte, você não vê muita coisa sobre Isaac na Bíblia. Quem é Isaac? Filho de Abraão e marido de Rebeca. E pai de Esaú e Jacó. Só isso. O que mais que ele fez? Não sei. Foi temente? Foi. Mas a história da sua genealogia é a do seu pai. Quem é Isaac? Filho de um grande pai. E depois, pai de um grande filho. Porque Jacó vai ter 12 filhos, e das 12 filhos, as 12 tribos, e cumpre-se a promessa. Lembra da promessa? Pai de muitos. Isaac vai até Jesus. Isso, prefigurando, né? Muitas pessoas usam essa, eles chamam de teofania, né? Que é a manifestação do próprio Espírito do Cristo em personagens do Antigo Testamento. Isaac. Mas ele não é uma... Ele é ok. Obedeceu o que o pai falou e teve filho. Mas e Jacó, hein, pessoal? E o filho de Isaac? Antes de se tornar Israel, quem que ele era? O enganador, o suplantador, o desonesto. Deu golpe no pai. Deu golpe no irmão. Olha só, o primeiro, Abraão, espiritual. Deus, depois eu. O segundo,
Isaac, carnal, conhecia Deus, mas teve muito pouco de Deus. Pouco relato da história de Deus. Mas um filho é eu, né? Depois eu. Deus que teve misericórdia pegou ele no jaboque depois. Feriu ele para sempre, para ele nunca mais voltar a ser quem ele era. E restaurar a conexão dele com a promessa feita a seu avô. Se torna Israel e pai de muitos. Não é isso? Segundo exemplo, Davi. Quando você olha para a Bíblia, Davi foi primeiro Deus, depois eu. Inclusive, nos Salmos, Davi falava assim, olha, pode até me matar, pode até me levar, mas não me permita ficar nesse lugar de escuridão. Davi, um homem segundo o coração de Deus, era perfeito? Não, mas o que ele tinha de perfeição era se arrepender. Imediatamente, quando ele percebia que ele feriu o coração de Deus. O dia que ele pestanejou um pouquinho, alguém foi lá e pôs o dedo na ferida e ele imediatamente se arrepende. O problema é que nós, muitas vezes, não aceitamos nem as pessoas chegar perto, muito mais pôr o dedo na ferida. E muito mais a gente se arrepender com algo que alguém falou. Só que Davi não. Davi era um homem espiritual. Salmo 51. A confissão de pecado, né? Após pecar com Batseba. Limpa-me com isopo. Isopo era uma pedra, tipo pedra pume, que lavava leprosos para tirar as escaras. Lava-me com essa pedra que dói, mas que me limpa, não me deixe num lugar sem a tua salvação, que meu coração volte a te encontrar a tua salvação, a tua alegria volte para dentro de mim. Lembra disso? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito que não ora é isso, ora é aquilo. 51:10, não é isso? Um homem espiritual. E aí ele tem um filho chamado Salomão, que sabia quem era o Deus do seu pai. Salomão, ele começa muito bem. Quando Deus pergunta, por que você quer? Porque eu tenho aliança com seu pai. O que você quer? Eu quero sabedoria. Muito bom. Vou te dar, mas vamos ver se você vai ser sábio com aquilo que eu te dou. Muitas vezes a gente pede coisas para Deus sem imaginar a consequência do que é administrar aquilo que a gente pediu para Deus. E com esse excesso de sabedoria, ele foi não sábio. Ele foi aprisionado por dinheiro, por poder e por mulher. E quando questionado, ele corria para o pai. Meu pai faria isso, o Deus do meu pai. Mas ele morre em alta velhice, alguns dizem que tomado por câncer, deitado numa cama com 2 virgens, sem nenhuma força motriz, não aguentava fazer mais nada, olhando para suas mãos e falando diante do espelho, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Eclesiastes capítulo 12, lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade, antes que venha os seus dias finais e diga, neles não tenho alegria nenhuma. Não é isso? Eclesiastes capítulo 12. Esse é um homem carnal. Ele sabia quem Deus era, mas não funcionava com temor direto de Deus. E o seu filho de Salomão, é quem? Roboão. Roboão, gente, ele vivia em crise existencial e pela sua crise de poder, de não poder, ele divide a nação de Israel em 2 tribos. Ele propõe um racha. E é o representante de uma das tribos, com uma nova lei de se impor sobre a terra. É quase um Hitler. É quase um Ário dos nossos tempos modernos. Me dá mais uma cadeira aqui. Deixa eu pôr 3 cadeiras aqui pra gente pensar. Mais uma. Aí, pode pôr mais uma. Olha só.
Nesta sentou Abraão, tá? Deus se manifestou. Nesta se sentou Isaac, que sabia quem era o Deus desta aqui, mas não tinha experiência. Nesta já sentou Jacó, o que fez muita coisa que não deveria fazer. Nessa sentou Davi, um homem segundo o coração de Deus. Nesta sentou Salomão, sabia quem era o Deus do seu pai, mas fez muita coisa que não deveria fazer. Nessa já tinha Roboão, que não sabia nem quem era mais o Deus do seu pai. Pergunta: você, representante da sua história, em qual dessas três você está sentado hoje? Onde que o Tiago está sentado? Você está vivendo da história do seu pai? Ou você tem uma experiência pessoal com Deus que vai ser transmitida a seu filho? Ou você está sentado nesta que respeita o Deus do seu pai, filho do pastor, né? Mas que não tem experiência pessoal com Deus e que vai gerar isso? Ou você já está aqui? Se você estiver aqui, a sua linguagem é primeiro Deus, depois eu. Se você estiver aqui, é primeiro eu, depois Deus. É o Deus do benefício, é o Deus conveniente. Mas se você estiver aqui, é primeiro eu e depois eu. Tudo é você. Pergunta: em qual dessas cadeiras nós estamos sentados? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Os nossos filhos serão espelho das nossas ações e não das nossas palavras. O que eles enxergam em nós não é o que a gente diz, mas é a forma como a gente vive em temor. O que pode deixar uma expectativa no coração dos nossos filhos de ter o que nós temos em Deus é se ele vê de fato uma experiência genuína que nos marca. Se ele vê uma vida de renúncia, que em algum momento nega-se a si mesmo e senta nessa aqui. Deus, pode sentar. O grande problema de Israel foi a segunda geração, que achou que poderia viver de histórias e não buscou o encontro genuíno. Esse aqui teve um encontro, mas esses acharam que podia viver de história. Resultado, daqui para lá, só perdição. Esta, pessoal, em geral, é a galera da vida dupla. Quem senta nessa aqui, ó, em geral, é a galera da vida dupla. Você fala, é crente, mas não tem problema o carnaval. Não tem problema se embriagar. Não tem problema falar mal dos outros. Não tem problema falar contra o irmão dolosamente. Não tem problema. Eu não quero ser tão crente assim. Eu não quero ser bitolado. Não, eu não quero casar certinho, não. Pra que casar certinho? O que é casar certinho, gente? É o Isaac. É o Isaac que nem conheceu a moça direito. Pegou na mão e entrou pra tenda. Casou. E eu queria deixar essa reflexão no sentido que o que parece que Jesus está confrontando os fariseus em Mateus 23. Abre lá comigo, Mateus 23.
Mateus 23. Mateus 23, 2 e 3. Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Sabe quem é essa geração aqui, ó? Que é o meu alvo hoje? Essa aqui tá tudo bem, ela teve um encontro. Mas essa geração aqui, essa geração, ela é uma hipócrita. Ela se assenta na roda de escarnecedores, com desculpa de influenciar e é mais influenciado que tudo. Ela fala mal dos outros, ela fala mal da igreja, ela fala mal dos pastores, ela vive... Não é água e óleo, é água e suco. Mistura. É uma geração que Jesus chamou de hipócrita, por quê? Porque ela até fala correto, mas na hora de praticar, não vivem o que falam. Isso me lembrou de um texto, e fecho por aqui, é Apocalipse capítulo 3. Abre lá comigo, Apocalipse capítulo 3, versículo 15. As palavras de Deus para Laodiceia. Laodiceia não é qualquer igreja não, tá pessoal? Laodiceia é uma igreja boa. Pessoal bacana. Ó, ao anjo, versículo 14, ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, soberano da criação de Deus. Versículo 15, conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Essa segunda geração é a geração do morno. É o do que não interfere. De alguma forma, pessoal, pensa comigo, naquela época em Laodiceia, era uma cidade, repousava ou tinha um lugar que eles chamavam de águas termais, parecendo Caldas Novas. No alto tinha água quente, resultado do trabalho das rochas ali, e num outro lugar tinha uma água fria. Então o que eles faziam? Costumavam levar pessoas doentes para tomar banho quente e em outros momentos tomar banhos frios, porque eles acreditavam que uma dessas duas intervenções tinha saúde disponível. O profeta João vai fazer essa analogia, por quê? Porque ele acredita o seguinte, olha, vocês não estão promovendo saúde com o que vocês estão vivendo. Porque vocês não são nem quentes, ou seja, não estão curando aqui, e também não são frios, não estão curando aqui. Vocês estão no meio termo, vocês não estão preocupados com a sua própria saúde. Saúde no que diz respeito espiritual. Vocês não interferem no curso da vida dos outros. As pessoas podem passar pela sua história e pela sua vida que elas não são afetadas, elas são acolhidas com uma desculpa muito interessante. Suco e água. Não é óleo e água. Não é, pode andar junto, mas opa, primeiro Deus, depois eu. Pode andar junto que nós... É um bem bolado. Que no final das contas você mais perde do que ganha. Você se suja. João fez um paralelo que a igreja que estava lá não estava proporcionando cura, agindo de forma misturada. E eu quero fechar com isso. Se você é da primeira geração, irmãos, parabéns. Bons sinais esperam a próxima geração. Se você teve o privilégio de ter pais da primeira geração e estão se apegando não somente no que eles foram, mas no Deus que eles apresentaram e buscaram por você mesmo uma experiência genuína, glória a Deus. É isso que vai te sustentar. Mas o seguinte,
Se você está no lugar da primeira geração, pense e trabalhe para que a sua próxima geração não saiba somente as histórias do seu Deus, mas que sejam conduzidas em especial por você para conhecer esse Deus. Que você pegue na mão do Luca e fala, Luca, não é o papai mais. É um pai que é pai também, mas é muito maior do que seu papai. Conheça-o. Experimente-o. Leia a Bíblia para você conhecê-lo. Não é, senta aqui que eu vou ler a Bíblia. É, leia a Bíblia. Tenha experiência. Vamos jejuar junto. Vamos orar junto. Mas se você está aqui e você é a segunda geração que se vê funcionando mais com o testemunho do outro, cuidado. Cuidado que você pode ter filhos que não vão seguir. Você pode ter frutos, pode nem mais lembrar de quem era seu Deus. Por quê? Porque o que você conta a respeito de Deus são apenas histórias. E eles não tiveram uma experiência. Quando eu falo em legado geracional, eu estou falando de uma capacidade, ou de uma habilidade, ou de um favor de Deus de marcarmos os nossos filhos em primeira pessoa. Marcarmos eles em primeira pessoa no seguinte sentido: primeiro Deus, depois a gente. Se você está me ouvindo e se identifica mais com a terceira geração, eu te sugiro um só destino. Lute no Jaboque, como Jacó fez. Quantos lembram da história de Gênesis 32? O anjo aparece. Quando Jacó vê o anjo, ele agarra o anjo falando o quê? Só vou te soltar se você... Aí, na tradução em português, está me abençoar, né? No original é me transformar em quem eu não consegui ser sozinho. Eu só te solto se você mudar a minha essência, porque eu sei que não está certo, eu sei que eu fui enganador, eu sei que eu fiz mal para meu pai, eu enganei minha mãe, hoje eu sou um fugitivo, eu matei um no caminho, eu estou perdido, eu preciso de ajuda. E aí o anjo, uma vez que você reconheceu que você é tudo isso, de que você sempre lutou de não ser, né? Imagina aqui, pessoal, não é qualquer coisa. Imagina você na sala de aula. O Elber. O Elber, presente. Daniel, presente. Enganador, que é o que significa Jacó, presente. Imagina a vida toda. Sabe o que aconteceu com Jacó? Jacó não nasceu Jacó. Jacó foi aceitando o que ele era mediante a que as pessoas diziam que ele era. Só que chegou um dia que a conta chegou. E quando ele teve a oportunidade de lutar com o anjo, ele pensou o seguinte: cara, isso aqui tem que mudar a minha identidade. Eu não posso continuar mais sendo Jacó. E Deus fere a perna dele, né? Para uma lembrança eterna, física eterna, e altera o quê? Por que será que Deus alterou o nome? O significado, o estigma que estava sobre ele, enganador, suplantador, desonesto. Deus fala, agora você é Israel, sabe por causa de quê? Porque lá na vida do seu avô tem uma palavra minha, na vida do seu pai tem uma palavra minha, e você não pode se desviar da palavra que tem sobre a sua família. Você tem que dar frutos, você tem que ter filhos, você vai ser pai de 12 nações. E ele conserta de vida. Isso aqui não é qualquer coisa, eu sei que é muito difícil falar dos nossos filhos. É muito difícil. Não é uma matemática exata, nós não somos donos deles, mas o que eu imagino ser bom para eles é ver em nós uma vida que faz sentido, de devoção a Deus. Amém?